seguro que eles já receberam a sua recompensa, sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que está em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Até aqui. Paizinho querido, mais uma vez, lemos a Tua Palavra, ouvimos a Tua Palavra e queremos compreender a Tua Palavra. Queremos que ela não somente entre nos nossos ouvidos, mas na nossa mente, no nosso coração, e aqui permaneça para que a gente coloque em prática, para que a gente usufrua, Senhor, da Tua direção, da Tua presença, da ação poderosa do Teu Espírito. Pedimos que seja assim, pela ação do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa é uma das passagens mais conhecidas, né? Todo mundo sabe, até de cor, essa oração, né? Com uma versão ou outra, um pouquinho diferente aqui e ali, uma outra palavra, mas essa palavra está presente. Agora, Jesus, quando nos chama para ensinar a orar, porque foi feito um pedido, ensina-nos a orar, né? Ensina-nos a orar. E Jesus, então, ensina. A primeira coisa que ele fala é: orem assim, na presença, separado, num lugar mais tranquilo. Fale com Deus. A oração não é alguma coisa para ser vista pelos outros. A oração não é alguma coisa para impressionar pessoas, muito menos Deus. Então, não sejam como os hipócritas. Jesus cita aqueles que faziam orações longas e bonitas e rebuscadas e com um palavreado bem, pomposo, e impressionavam as pessoas. Então, oravam nas esquinas e faziam longas orações. E Jesus disse: esses aí já receberam a sua recompensa. Qual a recompensa? O reconhecimento, o aplauso dos demais. Mas aos seus discípulos, aqueles que se ajuntaram a eles, aqueles que caminhavam com ele já coloca de uma outra forma. Vocês, quando forem orar, entrem no seu quarto e busquem o seu Pai que está em secreto. É interessante que a gente aqui se separa, né? Se isola num quarto. A gente fica ali em segredo. Mas Jesus fala que o Pai que está em secreto, teu Pai que está em secreto, Ele vai te ouvir. Então, é nesse lugar que é dele. Tem gente que gosta de ter um local, um cantinho da oração. Tem outros que qualquer lugar é o lugar. Não é disso que a gente está falando. Podemos falar com o Pai em qualquer lugar. Jesus mesmo diz que a gente pode adorar o Pai em qualquer lugar, no monte, embaixo do monte, na terra, na água, onde quer que estejamos, dentro de um templo, fora de um templo. Andando, caminhando, até dormindo a gente ora, né? Quantos aqui já oraram dormindo, né? Acorda, estava dormindo, andando. Olha que coisa boa, né? Debaixo de uma árvore. Então, assim, não é tanto o local, mas a postura, né?
presença secreta de Deus, ou seja, a presença que se manifesta, a presença que não está, muitas vezes, tão visível. Mas você, ali naquele lugar, faz essa presença visível, experimenta essa presença, e nessa presença pede a Deus. E ora, e fala. Né? A gente associa muito a oração a pedir alguma coisa a Deus. Né? Aqui no texto, Jesus também fala disso, né? Que a gente pode pedir, e que a gente, não é que a gente deve pedir, mas que a gente pode pedir se quiser. Deus sabe, mas Ele já adianta para a gente uma coisa. Não é bom saber isso, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem, no versículo 8. Antes que você peça, Ele sabe o que a gente precisa. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente nem sabe. A gente próprio não sabe, mas Ele já sabe. Não é? E muitas vezes basta que a gente deixe o coração ali na presença dEle, seja transformado, e Ele entende, Ele conhece, Ele sabe. Não é? Também a palavra diz que o nosso espírito, né, intercede por nós, né, com palavras inexprimíveis, que a gente nem entende, a gente nem sabe, mas a nossa alma anseia por alguma coisa que a gente não consegue pôr em palavras, mas o Espírito sabe, e o nosso Deus que ouve também sabe até antes que a gente peça. Então, Ele ensina isso. Saiba que antes de você pedir, Ele já sabe. Por isso, você não precisa ficar repetindo as coisas. Então, um pouquinho antes, Ele está falando, não façam como os pagãos, que por repetirem muitas vezes acham que vão ser ouvidos. A atenção, o ouvir do Pai não está condicionado à quantidade de vezes que você pede aquilo. Na mesma oração, né? Pede, ou durante muito tempo, muitas vezes. Então, eu creio que a tradição católica, por exemplo, de orar ou de rezar o Pai Nosso ali, né? Ou uma Ave Maria, ou seja qual for a oração, repetidamente, não deve ser por esse motivo aqui. Deve ter outra intenção, né? Por trás dessa ideia tradicional da Igreja Católica de repetir orações, de fazer a mesma oração repetidamente. Né? Mas não é o caso do que Jesus está ensinando. Então ele fala, não é pelo muito repetir que você vai ser ouvido. Não é por incomodar, bater, insistir ali, pedir, repetir, que Ele vai te ouvir. É o que ele está dizendo. É uma questão de confiança. Ele sabe, Ele pode. Até aí a gente concorda. A gente às vezes tem alguma, né, vai para cá ou para lá, dependendo da forma como a gente aprendeu, ou da forma como as religiões se organizam, né, ou as denominações. A resposta para alguns é certa e imediata. Eu peço, Ele vai dar. Para outros, a resposta, eu peço, eu não sei se Ele vai dar. Eu acho que Ele vai dar. Outros falam assim, não, Ele dá quando quer e dá quando não quer. E assim, cada um, ou cada denominação tem formas de ouvir, ou de acreditar, ou de pensar essa resposta. Mas a gente acredita que Ele ouve, que Ele sabe e que Ele é poderoso para nos dar o que a gente pede. Quanto à resposta, está nas mãos dEle. Se eu já crio nisso em algum momento, eu, pela própria experiência e pela convivência com outros irmãos, não acredito que eu tenho esse poder de fazer Deus mudar de ideia, de fazer Deus mover a mão dEle a meu favor contra a vontade dEle, ou fora do plano dEle. Né? Pode ser que alguém pense assim, pode ser que eu tenha pensado assim, e tenha tentado conseguir ou fazer alguma coisa, né? Quase que colocar Deus contra a parede, né? Determinar o que Deus vai fazer, né? Decretar o que Deus pode fazer. Né? E fui bem mal sucedido nas minhas tentativas de fazer isso. Se em algum momento eu pensei assim, Deus não faz nada por coação, Deus não faz nada por obrigação. Ele faz conforme o amor
a graça, a misericórdia, os seus planos, o seu desejo por cada um. Então, esse momento da oração, me parece aqui que é um momento de intimidade. Veja, então, como ele ensina. Vocês orem assim. Ele passa, então, a nos ensinar, né? Ele começa com Pai. A primeira palavra aqui é Pai. E aqui já é uma transformação, queridos, que a gente tem que tentar entender. Até Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Ninguém. Não havia esse pensamento, essa ideia, esse conceito de um Deus que fosse Pai. A ideia que se tinha de Deus no mundo pagão era completamente oposta. E a ideia que se tinha de Deus ali entre os judeus, a partir de Moisés, de Abraão, era outra. Era alguém extremamente alto, acima, elevado, né? Inalcançável, muitas vezes. Alguém temido, mais do que respeitado. Alguém que, se falasse, as montanhas tremiam, as pessoas caíam. A presença de Deus na tentativa de se comunicar com o homem, né, pensando ali no Êxodo, né, lembra desse período em que Moisés conduziu o povo pelo deserto e que, em alguns momentos, teve esse encontro com Deus. Esses encontros sempre foram coisas assim, muito poderosas, né, terríveis. Trovões, relâmpagos, barulho, né, morte associada, porque se chegava diante de Deus de uma forma equivocada, podia morrer. E as pessoas chegavam a um ponto de falar assim, não, você, Moisés, fala com Deus e depois fala com a gente, porque se a gente falar com Deus, a gente morre. E depois que receberam os mandamentos, né, os 10 mandamentos, um deles fala, não tome o nome do seu Deus em vão. E talvez por conta disso, nem o próprio nome de Deus era pronunciado. Então não se sabe hoje qual é o nome e como é que se pronuncia. O máximo que a gente tem são 4 letras, né? Y, H, W e H, ou VH. Aqui a gente lê Yahvé, ou Jeová, que, como Deus se apresentou a Moisés, significava eu sou, eu sempre serei, o eterno, porque a eternidade é alguma coisa que é. A eternidade não tem começo e não tem fim. Por isso que em algumas versões a gente tem eterno, o eterno, não, ou o Senhor, que viria de Adonai. Mas o Senhor, o Adonai, ele já é uma coisa mais abrangente. Qualquer Deus poderia ser chamado de Adonai, deuses, né? Ou Deus, ou deuses. Mas Yahvé, ou Jeová, ou Eterno, a gente nem sabe como é. Tanto que era assim uma coisa reservada, tinha que ter um cuidado, uma reverência para falar o nome dele. Aí chega Jesus e fala, papai, pai, quando você for orar, ore assim, pai. Isso não é uma mudança assim radical, isso é uma revolução assim, sem tamanho, sem medida. Está quebrando aí uma tradição, né, milenar, uma aproximação sem tamanho. Se Deus antes era alguém, né, distante, para que o acesso a esse Deus era dificílimo, por meio de um sacerdote, por meio de um sacrifício, num lugar apropriado, de uma forma apropriada, num rito apropriado, com a vestimenta apropriada, cheio de cuidados e de temores, a presença de Deus não era uma coisa assim tão simples. Eu lembro que os próprios sacerdotes, quando precisavam entrar naquele local mais secreto, mais separado que havia no templo, né, o Santo dos Santos, eles entravam com uma cordinha amarrada no tornozelo,
né? Diz a tradição, para que, se ele, além dos sininhos que eles tinham nas bordas das estolas sacerdotais. Então, se parasse aquele barulhinho, que ele parou de andar, vamos puxar a cordinha, porque pode ter morrido. Porque se ele entrou na presença de Deus, no Santo dos Santos, impuro, ou com alguma coisa errada, ou falou alguma coisa errada ali, ele vai morrer. Então, olha a diferença de um Deus assim para um Deus que você chega e fala, papai, pai. Aqui Jesus fala pai. Em outras palavras, ele fala Abba, que seria o nosso papai. Então, aqui é uma mudança radical. Então, o Deus a quem você serve, a quem você se dirige, é seu pai. Pode ser tratado como pai. Pode ser experimentado no nosso relacionamento como o pai, né? Eu sei que, para alguns de nós, a figura do pai não é tão boa assim, mas no geral é. No geral, a ideia que a gente tem de um pai, né, o pai ideal que a gente imagina, é um pai presente, amoroso, cuidador, atento, né, que nos ama, que é capaz de fazer tudo pelo filho. Essa é a ideia que a gente tem de pai. É a mesma ideia que a gente tem da mãe também. Poderia ser, se Jesus nascesse numa sociedade matriarcal, poderia ser mãe, né? Como muitas vezes a gente vê, né, na nossa cultura, no cristianismo, no catolicismo principalmente, você tem a figura de Maria, não é? E representa para eles também esse amor todo maternal ou paternal por nós. Então, a primeira coisa é essa, pai. A segunda é pai nosso. Veja que não é meu pai, é você sozinho, você no seu quarto, você e Deus. Aí você fala, meu pai? Não. Jesus ensina, você vai falar, nosso pai, ou pai nosso. Porque você só é filho no coletivo. Eu não sou o único filho de Deus. Eu só posso ser filho de Deus na companhia de muitos irmãos. É no coletivo, é na coletividade. Deus nos salva como igreja, como corpo, como família. Sempre foi assim. Não tem essa salvação individual. A salvação é para todos, abrange todos, é sobre todos. Não é minha. Nós aqui temos esse conceito, essa forma de ver as coisas muito particular, é muito ocidental também, mas acho que de uma forma, hoje em dia, muito mais globalizado, de pensar centrado em si mesmo. Mas Jesus está ensinando aqui, Pai Nosso. Quando você dobra os seus joelhos, quando você volta os seus olhos para os céus, quando você se dirige ao Pai, você está sempre em companhia dos outros. Você está sempre com a ideia de que eu não estou sozinho. Somos nós. Eu tenho uma família, eu faço parte de um corpo. Eu não estou falando com Deus só por mim ou só para mim, só pensando em mim, nos meus próprios interesses. Mas é o nosso. Então, é o Pai Nosso. Então, é outra coisa que é importantíssima. A gente não pode abrir mão disso em momento nenhum. Tudo que a gente vive, a gente tem que pensar nessa coletividade, como igreja, como corpo. Você não está isolado do corpo. Você faz parte de um corpo e você anda como um corpo. Quem dera pensássemos mesmo como um corpo e as nossas atitudes como corpo fossem mais coerentes com essa ideia e não um corpo que luta contra si. A mão brigando contra a mão, o pé brigando contra a cabeça pensa, faz isso e o braço faz outra coisa. A ideia de um corpo harmônico é a ideia que Jesus tem. E aí faz essas considerações, né? Que estás nos céus. A ideia de que Deus é um Deus que não está aqui, ou seja, Ele não faz parte disso aqui. As coisas que estão aqui não são as coisas próprias dEle ou do jeito que Ele quer, porque Ele continua dizendo, santificado seja o teu nome. E aqui é importante a gente entender como é que é para santificar o nome de Deus, não é para fazer Deus santo, né? Ele é santo. E o santo aqui, ele tem esse sentido bem forte de separado,
de único, de exclusivo. Então, que o nome de Deus seja separado, né? Que ele seja exclusivo, que ele seja único, que ele tenha uma importância, uma relevância, um valor único. Não considere as outras coisas como Deus. O nome de Deus, ele é separado, ele está acima de qualquer outra ideia, conceito, seja o que for. Então, santificado seja o teu nome. Não é simplesmente dizer santo, santo, santo. Isso os anjos fazem. E a gente faz, a gente canta aqui que Deus é santo. Mas é para santificar o nome de Deus. Veja que tem, né, uma mudança de um adjetivo, né, santo, ou de um substantivo, né, santo, para um verbo, santificar. Então, santificar o nome de Deus. Ou seja, tornar para você o nome de Deus único, separado. Nada se compara, nada fica junto ao nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E aqui a gente entende que o reino de Deus é alguma coisa que ainda não está pleno, que ele está ensinando para que ele venha, seja feita a tua vontade. Ou seja, a vinda do reino de Deus, o domínio de Deus, o reinado de Deus sobre todos, é uma coisa que ainda não aconteceu. Então, Jesus está nos ensinando a orar, peça isso, que o reino venha. Mas é uma coisa que já está em andamento. E quando eu oro, venha o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, eu já estou me colocando como um súdito desse reino. Pelo menos em mim a coisa começa. A vontade dele pode ser feita na minha vida. O reino dele pode existir no meu coração. Então, ele é o meu rei. Eu vivo no reino dele. O reino dele não é aqui. Não é esse nosso sistema. Não é esse nosso mundo. Ainda não. Um dia a gente crê que o mundo todo vai experimentar o governo e o reinado de Deus pleno. Isso é uma promessa, isso é uma coisa que vai acontecer. E a nossa alegria é que a gente já participa disso a partir de agora, a partir que eu deixo de lado todos esses conceitos errados acerca de Deus e me aproximo dele. Quando eu mudo a mente, né? Lembre-se, metanoia. Metanoia é a palavra que é importante aqui nesse texto e nesse ensino, né? Recapitulando, não usar repetições. Repetir muito não é pensar, é repetir, repetir, repetir. É mudar a mente, é pensar, não é mais aquele Deus distante, longe, que mora lá, distante. É um Deus perto, é o Deus que está aqui, é o Deus que eu me aproximo, que eu chamo de Pai. Isso é mudar a forma de pensar, isso é metanoia. Isso é o arrepender-se, que está na nossa tradução. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa palavra aí, no grego, é metanoia. Eu já disse aqui uma outra vez, eu gosto sempre de repetir isso, que essa palavra foi traduzida para o latim, na Vulgata, por faça penitência. E essa tradução complicou enormemente a nossa vida, porque uma das penitências que a gente entende é a oração. Né? Quantas pessoas, né, se comprometem a fazer tantas e tantas orações como uma penitência, como um sacrifício. Eu vou colocar uma vela, vou ajoelhar, eu vou orar tantas e tantas vezes. Coloca um sacrifício, coloca um relacionamento, que é uma oração, que é uma oração de entrega, de submissão, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, para um ato de penitência, de arrependimento, de dor, de sacrifício. Né? Então tem que dobrar os joelhos no chão duro, talvez em cima de uns milhos, né? De grãos de milho seco, fique melhor, ou em pedra, ou em sacrifício. Talvez não seja suficiente só ficar aqui e orar e chorar. Vou pegar um chicote, vou me penitenciar, me punir, me machucar. E associaram à oração tantas coisas, associaram essa ideia de arrependimento tanta coisa, por conta de uma tradução mal feita, por uma interpretação mal feita. Metanoia está no grego, no original. Muda de ideia. Deus é um Deus que é Pai.
E Ele é Pai nosso. Não é só seu, Ele é de todos. Quando você pedir alguma coisa a Deus, você está pedindo para todos. Você está intercedendo por todos. A vontade dEle vai ser feita. É a nossa oração. Na terra como ela é feita no céu. Como é que ela é feita no céu? Plena. A vontade de Deus é plena. Aqui na terra, esse é o desejo. Então, é como a gente já até orou hoje aqui. Se a gente sabe qual é o desejo de Deus, a gente luta e se associa e se alinha a esse desejo. O desejo de Deus é que as pessoas vivam em paz. Ele é o príncipe da paz. Que sejam justos. A gente é um Deus de justiça, que clama por justiça. É um Deus que cuida do órfão, da viúva, do estrangeiro, do marginalizado, do perseguido, do que está sem roupa, do que está com fome. Essa é a preocupação. Então, essa também é a nossa. Se a vontade de Deus é que as coisas sejam assim, a gente tem que estar alinhado e pedir por essas coisas. Não só pedir, mas como agir também, andar nesse caminho de fazer essas coisas. Então, a vontade que é feita no céu pode ser feita aqui, a começar em mim, no meu coração, na minha igreja, no meu corpo, no corpo do qual eu faço parte. Então, e aí depois dessa postura, considerando as pequenas partes dessa oração, no começo essa parte de apresentação, eu estou me dirigindo a quem? Ao Deus que eu posso chamar de Pai, e eu chamo Ele de nosso, e que é santo, e que o reino vem. E aqui, nessa primeira parte. A outra parte, ao pedido coletivo. Mais uma vez, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, não é me dá o meu pão, não é me dá o que eu quero, o que eu preciso, o meu emprego, a minha formação, o meu isso, o meu aquilo, o meu. É o nosso. Estou pedindo para mim, estou pedindo para os meus irmãos. Pão nosso de cada dia. E mais uma coisa, é um provimento diário. Aqui não é um pedido. Isso não coaduna com o ensino de Jesus sobre acumular riquezas. Podia falar assim, dá tudo, dá uma conta bancária gorda, pesada. Não, é o pão nosso de cada dia. É o que eu preciso para hoje. O que precisamos para hoje. Não eu falo eu, mas na verdade está falando para cada um. Mas a nossa oração é o nosso pão. Que todos nós sejamos alimentados hoje, que todos nós recebamos a provisão que precisamos para hoje. E o pão aqui representa a provisão que eu preciso. O que eu preciso para hoje, o que nós precisamos para hoje, que seja nos dado hoje. Depois ele parte para uma outra etapa. E essa aqui talvez seja a mais difícil, a menos trabalhada, vamos dizer, das questões acerca dessa oração. Perdoa as nossas dívidas. Até aqui tudo bem. Perdoa as nossas dívidas. Lembra que a gente está sempre no nosso. Pai nosso, pão nosso, nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. E a gente reconhece que tem dívidas para com Deus, para com o próximo. E ele continua, assim como perdoamos aos nossos devedores. Como é que está essa oração? Ela está condicionada. Então, a gente está falando assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como a gente está perdoando. O Pai pode responder assim, ok. Então, da forma como vocês estão perdoando, eu também perdoo vocês. O que é que vocês acham dessa resposta? Ok. Do mesmo jeito que você perdoa, eu também vou perdoar. Será que isso é uma coisa vantajosa para a gente? Em outras palavras, nós de fato temos perdoado a quem nos deve? E olha que a gente está falando aqui, é importante a gente perceber, de uma mensagem, de um ensino de Jesus antes da cruz, antes da morte, antes do resgate, da entrega, da consumação de todas as coisas.
Até esse momento, a forma, né, pela qual alguém era perdoado era diferente da forma que hoje somos perdoados, que passou a ser depois da cruz, quando Jesus entrega a sua vida por todos nós, por todos os pecados. E eu, às vezes, essa era uma dúvida que eu tinha quando orava, quando comecei a orar e pensar um pouco mais nessa palavra, e eu ficava perguntando, mas Jesus morreu na cruz e me perdoou os meus pecados. Eu já me converti, né? Quer dizer, aceitei essa ideia, vivo essa ideia. Os meus pecados foram perdoados, todos os meus pecados, os que eu cometi, os que eu estou cometendo, até os futuros, foi perdoado. Por que então eu peço para que os pecados sejam perdoados? Por que eu peço? Perdoa os meus pecados. Se ele já perdoou. Será que não perdoa? Ou não, se eu não pedir? Era uma dúvida. E talvez a gente carregue, talvez eu carregue ainda um pouco disso. Né? Mas eu estou muito mais confiante e crédulo mesmo, em que os pecados foram perdoados. Que o sacrifício de Jesus na cruz é total e pleno. Mas Jesus nos ensinou. Orem assim: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou a quem são os nossos devedores, conforme as versões. Mas acho que a ideia aqui é a seguinte, né? Uma vez que eu experimento o amor e a bondade e o perdão de Deus, que prova esse amor e bondade, é o que eu vou fazer. É como eu sou. Eu fui perdoado de alguma coisa terrível, por que eu não vou perdoar o outro? Há outras passagens que comprovam isso, né, do que a gente está falando, em que quem é perdoado, muito ama. Se eu fui perdoado de uma coisa tão gigante, tão grande, por que eu não vou perdoar o irmão que pisou no meu pé, ou que me ofendeu, que me traiu de alguma forma, ou que se esqueceu de mim, ou que fez alguma coisa contra mim? A aceitação desse perdão, dessa realidade, é tão grande, tão poderosa, que o meu relacionamento com o próximo muda. E se isso não for verdadeiro, eu não experimentei essa transformação. E se eu não experimentei essa transformação, então os meus pecados não foram perdoados. É como se fosse uma inversão. Eu só posso perdoar porque fui perdoado. E se eu perdoei, é uma confirmação de que eu experimentei esse perdão. Então, se eu não consigo, se eu não posso, se o meu coração é um coração que não perdoa, a questão é, será que você, de fato, foi perdoado? Será que você, de fato, entendeu e aceitou e foi transformado? Porque quem foi transformado tem como consequência na sua própria vida, sua própria ação, essa ação, a ação do perdão. A ação do perdão. E ele continua: e não nos deixes cair em tentação. Que é uma tradução, que é uma interpretação, que ao longo da história e das traduções, para a gente ficou dessa forma. Porque no original do grego é não nos induza à tentação. Mas isso não bate em nada com o que o próprio Jesus e os apóstolos e os evangelhos falam acerca de Deus. Porque falam que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, essa tradução, ao pé da letra da palavra usada lá, caiu em desuso. E é como está aqui nessa tradução. Não nos deixe cair em tentação. É porque a ideia pode ter sido mal empregada. Na verdade, o grego que foi usado não era a língua de Jesus, como eu já falei. Jesus falava aramaico. E os seus discípulos, né, também. E uma parte, eles sabiam o hebraico, né, estudavam os textos em hebraico, mas a língua corrente não era essa. E o grego foi a língua usada por ser a língua
vamos dizer, universal, o inglês da época. Mas não era. Bom, pode ter sido usada de uma forma equivocada, no sentido assim, não equivocada, né, mas usada com uma intenção, mas ela, como tem um significado, acabou indo mais para um lado do que para outro. Isso a gente tem que estar atento. Mas a ideia em si aqui está clara. A ideia de nos livrar do mal, ela é nos não deixar cair em tentação, ela é a ideia que se quer passar mesmo. Ou seja, no dia a dia, na luta, nas provas, porque tem provas e tentações que são parecidas, né, mas essencialmente são diferentes. Você pode passar por uma prova e ser bem-sucedido ou mal-sucedido. E diante de uma tentação, você pode também ser bem-sucedido ou mal-sucedido. Mas a ideia aqui é que a gente esteja condicionado à presença de Deus, contando com a presença dEle, a direção dEle, para que nesses momentos a gente se sinta, né, acompanhado, não nos sintamos sozinhos e possamos dar o passo que se pede, de fé, de confiança, de esperança, de seguir em frente, ser provado e passar nessa prova. A ideia é que a gente não caia, que a gente não falhe nesse momento em que a gente é provado, que a gente é testado de alguma forma. E ele complementa dizendo, mas livra-nos do mal. Também é outra, esse mas aí, muita gente acha que não está ali, poderia ser e livra-nos do mal, e não mas. Né? Porque o mas está trazendo uma questão de antítese, né? Ao que é. Não nos deixe cair, mas livra-nos do mal. E pode dar a ideia de que, bom, se eu cair, então não livrou. E se livrou, é aquele que pode fazer. Ou seja, coloca essa responsabilidade fora da gente. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Existe o mal, ou maligno, que é a palavra do original está mais para maligno do que para mal, como se ele fosse o responsável pela tentação e pela minha queda. Mas a gente já viu isso nos ensinos do próprio Jesus, que isso é uma questão nossa. Mas essa ideia de transferir para o outro, eu caí. Por quê? Bom, o mal, o maligno me tentou e Deus não me livrou. Eu não posso tirar essa interpretação do que está escrito? Bom, caí na tentação. Não foi culpa minha, não. Primeiro o maligno foi lá e me tentou. E depois Deus não me livrou. Não é essa a ideia, não é esse o sentido. O sentido é, quando o mal te tentar, seja o maligno, seja o mal oriundo do maligno, seja o mal que está entremeado na sociedade, em você, no próximo, te tentar, que você tenha consciência que Deus está contigo. Ele está conosco, Ele está junto, Ele nos fortalece para superar. Porque em outra passagem, Jesus mesmo diz que, e ensina, né? E o ensino é esse, que nenhuma prova é superior à nossa capacidade de vencê-la. Se é uma prova que Deus nos coloca diante de nós para que a gente vença. Prova, e não tentação. Então, nos momentos difíceis, Deus está conosco. Essa é a ideia. Não nos deixe cair em tentação, é essa. Nos livrar do mal é essa. Que Ele está conosco e que Ele pode nos livrar a partir do momento em que Ele nos fortalece. Então, em última análise, foi Ele. Mas é uma ação indireta. Não foi Ele que prendeu o inimigo e nem foi Ele que não deixou que eu fizesse tal coisa ou fizesse tal coisa. Nós somos livres para escolher. Mas é a ideia de que Ele está junto conosco sobre essas coisas. Porque aí na conclusão dessa oração, que também essa parte final tem alguns manuscritos antigos e outros não tem. Que ele conclui dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória, o domínio, para sempre. Amém. Então essa parte também mas essa é uma parte que conclui o que a gente está dizendo. É dele. Ele é o soberano, ele tem o controle, né, em última instância, de todas as coisas. Não creio que Deus tenha o controle milimétrico do nosso dia a dia,
nesse sentido de estar determinado e decidido que é assim, assim, assado. Para um outro momento a gente pode se aprofundar nisso. Mas ele tem, o reino é dele, o poder é dele, a glória é para ele. E a partir disso, a gente vivendo assim, a gente pode experimentar uma mudança completa, radical nas nossas vidas. É uma mudança de mente, é metanoia. Então, a oração não pode ser vista como uma coisa, como uma ferramenta. Como uma ferramenta. De forma alguma. Mas como alguma coisa que nos transformou e que mudou nossa vida. E ele, para enfatizar isso, né, Jesus ainda acrescenta no fim desse texto, ainda tem mais esse versículo, os versículos 14 e 15, que ele retoma o que ele acabou de ensinar, e olha no que ele retoma, o que chama a atenção, porque ele voltou nisso, eu já tinha falado, mas ele volta. No 14 ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mais uma vez, ele já tinha falado. Então ele está insistindo nisso aqui. E pela terceira vez: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Não lhes perdoará as ofensas. 3 vezes. Então a questão é essa. Nós, como igreja dele, nós, como corpo dele, nós, como seguidores de Jesus, essa é a verdade na nossa vida? Você perdoa aqueles que te ofendem? Eu tento experimentar isso. Às vezes esse perdão ele já é mais automático, outras ele é mais difícil. Mas na verdade sempre vai ser difícil, porque na verdade sempre é uma postura de entrega, é uma postura de confiança em Deus. Está nas mãos de Deus. Deus vai cuidar, né? No bom sentido. Não essas orações que infelizmente a gente vê muitas vezes, né? Vou orar por você, vou orar a Deus por você, para Deus te castigar, para Deus fazer o mal, pesar a mão em você, do que você quer contra mim, que Deus faça contra você. Vou botar você diante de Deus no altar. Se prepara para receber. Infelizmente a gente ouve isso. A gente vê, né, pregadores, gente que tem milhões de seguidores aí, milhares. Espero milhares, não milhões, mas tem, que usa isso. Mas, mais uma vez, é aquela ideia: se Deus me perdoou, se eu tenho um coração transformado, se eu tenho uma mente renovada, se eu penso diferente, é natural que eu perdoe. É isso que acontece. E se eu não perdoo, o natural é olhar e falar assim: você ainda não foi transformado. Você não foi transformado. É ruim você chegar para alguém, ou você pensar assim e falar como se fosse um julgamento, uma sentença, né? Você não é cristão. Eu? Você não é cristão, você votou em A ou B. Se você fosse cristão, você não votava em A ou em B. Né? Porque se divide em 2, né? Uns contra os outros. Para uns, eu não sou cristão porque votei no A, e para outros, eu não sou porque votei no B. É triste esse tipo de pensamento. E é triste você chegar para alguém e falar assim: você não é cristão, porque você não perdoa. Então, eu não quero ser o juiz de ninguém, nem estender uma sentença. Eu estou apenas lendo a palavra que diz que se eu não perdoo, eu não fui perdoado. Que se eu não perdoo, o Pai não vai perdoar. Se é uma questão de futuro, vai perdoar? Espera aí, então eu não estou perdoado? Para eu ser perdoado, eu tenho que perdoar primeiro? Aí é que a gente fica nessa questão. Perdoado primeiro para perdoar depois? Bom, essa é uma questão para você resolver com o nosso Pai. Experimentar esse perdão. A partir dessa experiência do perdão, você vai dizer se perdoou ou não perdoou. Né? É tão bom quando você tem um coração mais, né, trabalhado, né, calejado por isso, e quando alguém chega assim: eu errei contra você, fiz um mal contra você, eu vim aqui te pedir perdão.
e você fala, eu já te perdoei, ó. Dá aqui um abraço, você já está perdoado há muito tempo. Não sei se você já teve essa experiência, mas é muito melhor do que vir alguém assim e você vai, vou pensar no seu caso. Você está arrependido mesmo? Você não vai mais fazer isso? Aí, quem sabe eu te perdoo. Não é? Mas assim como a oração, essa questão do perdão, ela é muito, muito, muito pessoal, de cada um. Né? E eu não vou aqui determinar a forma pela qual você vai ser reconhecido ou não, a forma pela qual você deve orar ou não. Mas, concluindo, eu queria insistir nesse aspecto. Como é que você está orando? Como é que você aprendeu a orar? Você lembra quem te ensinou a orar? Como é que você aprendeu? Quem te ensinou? Jesus está aqui chamando os seus discípulos, aqueles que estavam querendo aprender com ele, seguir. E ele falou assim, é assim que vocês devem orar. Eu acho que quem me ensinou a orar foi minha mãe. Mas, na verdade, o que eu me lembro de alguma oração, mais de criança, é com meu pai. Mas eu acredito que minha mãe que deve ter ensinado. Mas eu não lembro. Quem te ensinou a orar? Mas eu sei que esse tipo de oração e como orar, também ao longo do tempo, do meu crescimento, veio muita informação, ou veio muito aprendizado de ver os outros orar, de estar junto em reuniões de orações. E eu tenho que reconhecer hoje que eu aprendi algumas coisas que hoje eu acho que não são como me foram ensinadas. Eu louvo a Deus por todas as orações, por quem me ensinou a orar, né, pela presença de Deus tantas vezes em tantas reuniões de oração, na vida de oração. Mas, como eu disse, ela é pessoal, personalizada. E nem sempre o que vale para um necessariamente vale para o outro. A forma como orar, né? Uns preferem orar de joelhos, outro em pé, outro sentado, outro deitado. Uns querem orar falando, outros querem orar de boca fechada. Ou você pode ter momentos de oração diversos, locais, como eu já disse, formas, como eu já disse. O que a gente sabe é que Jesus nos ensina a orar dessa forma aqui, mas também Paulo nos recomenda orar sem cessar. E se for para orar sem cessar e da forma que está aqui, vou morrer dentro do quarto. Então, veja que a coisa é bem ampla, mas, pelo menos para a gente hoje, ficaria muito satisfeito em que a gente pensasse nisso, né? Na nossa comunhão, no nosso, é o nosso pão, é o nosso Pai, são as nossas ofensas, que são recebidas, apanhadas por Deus e transformadas em nada na cruz, para nos dar a vida, para que essa vida seja nossa e para que a gente compartilhe essa nossa vida com quem estiver perto de nós. Amém? Paizinho, mais uma vez te agradecemos por estarmos reunidos aqui no Teu nome. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, a quem servimos e a quem amamos, a quem adoramos. E eu sei que o Senhor não nos trata como servos, mas como filhos, como amigos. Que essa confiança permaneça, que ela cresça, que ela aumente e nos faça, assim, pessoas mais parecidas com Jesus, que sabem perdoar, abraçar, acolher, atender, amparar aqueles que estão à nossa volta e que precisam de nós. Obrigado por esse tempo de ensino da Tua Palavra, que o Senhor nos tem ensinado, o Teu Espírito nos tem ensinado, que de fato ela seja guardada no nosso coração, que essa palavra frutifique em nós fruto para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém. Amém, amém e amém. Ei, Felipe, eu
entendo quando Paulo fala que a gente deve orar sem cessar, é uma consciência da vida de oração. Eu não dependo só do quarto, do meu momento com Deus, é a minha vida, dirigindo, andando, caminhando, né, o tempo todo. É uma vida de oração que eu não preciso estar orando em línguas. Não é isso. Eu acho que é essa consciência de estar repartindo o pão sempre, de estar perdoando sempre aquele que me ofende. Eu acho que essa oração sem cessar é essa. Porque senão seria como o Pedro falou, o pastor Pedro falou, né? A gente teria que ir para o quarto, como Jesus ensinou, ficar ali. Agora vou ao banheiro, como é que vai ser? Eu cesso para ir no banheiro, a oração, e volto, eu tenho os intervalos. Não, é uma vida constante de oração, como a adoração deve ser um estilo de vida mesmo. Eu não posso adorar a Deus somente quando eu canto canções aqui, ou quando eu ouço louvores no carro ou em casa, né? Que eu abro a boca e canto. É uma vida, né? Uma vida de adoração, uma vida de oração. E talvez, não tenho desejo de complementar nada, pastor Pedro, mas ontem eu estava lá em casa lavando a área de serviço e tem uma parte que as cachorrinhas nossas fazem xixi, né? Aí eu fui lavar, tinha uma parte que estava assim com umas manchinhas, eu peguei o sabão e a vassoura, né, para esfregar, e fiquei esfregando na parte que estava precisando de mais esfregar. Eu demorei mais tempo esfregando para tirar aquela sujeirinha. E na hora o Espírito Santo falou comigo sobre aquele texto que as Escrituras falam, né? Onde abundou o pecado, vai superabundar, e superabunda a graça de Deus. No lugar onde eu não via nenhuma sujeirinha, eu passava a vassoura rapidinho com sabão. Para mim, eu olhava, já estava limpo. Mas no lugar que eu cheguei, que tinha mais sujeira, eu tive que intensificar o esfregar. Aí eu entendi, puxa vida, é onde tem sujeira que precisa de um pouco mais de esforço, que precisa de um pouco mais de dedicação, que eu preciso esfregar mais para limpar, para ficar tudo, não é? Tudo homogêneo, a limpeza seja igual para todos. E a gente tem essa tendência, né, da nossa justiça própria, de achar que quem sujou mais tem que sacrificar mais, né? E a gente lembrar que a gente é perdoado quando a gente entendeu sobre o perdão. Então, deve ser assim. Ontem também eu estava com a Inari num lugar, e eu saí do posto de gasolina, peguei a faixa da saída do posto, tipo acostamento, nem entrei na via. O cara veio do início do Bandeirante numa moto e buzinou para mim. Ô, irmãos, vontade que me deu de atrás, ou retrucar, ou xingar, mas assim, a vontade foi grande mesmo, porque ele estava na via dele e eu estava saindo devagarzinho do posto, não atrapalhei em nada, mas ele se achou no direito. E às vezes a gente se sente assim, né? No direito de que a gente está certo e que o outro está redondamente enganado, e que a gente pode buzinar, né? Ou gritar, ou xingar. Deus nos tenha misericórdia, né, Rica? Vamos participar da ceia? Vamos? Sai do seu lugar, vem para cá. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais aí, se você quiser, eu anunciei no grupo mais cedo, se você quiser participar conosco, prepare o seu pão, o seu suco. Se não tiver, pode ser biscoito, pode ser uma porção de água. O que importa é que a gente faça isso em memória dele, é o que importa. Não é o elemento em si que tem significado. Então, se você quiser participar com a gente, um pedaço de biscoito, um pedaço de mandioca, um pedaço de macaxeira, se você assim pronuncia, né? Um líquido qualquer, que a gente, é só para a gente fazer isso em memória dele, né? Então, nós vamos participar. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir para cá, para a gente, ao redor da mesa aqui, a gente...
Venham para cá, vocês também. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou mas ressuscitou. Digno é o Senhor. O Paulo, o apóstolo, chamado de apóstolo, né? Considerado apóstolo, disse que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Então toma seu pão, por favor. Já pega o cálice também, se você puder, para logo depois a gente não... Aqui a gente tem, obrigado. Então Paulo diz, Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e partiu. Mas o pão não era um pedaço de pão como esse que a gente come, era uma refeição que ele estava fazendo. Sabe o que isso me leva a entender? Que a gente deve lembrar de Jesus todas as vezes que a gente estiver comendo, né? Na comunhão, a gente tem que lembrar de Jesus, porque o pão continua sendo nosso, né? E o Pedro, o traidor, estava ali também, né? E ele não negou, falou, você é traidor, você não participa dessa mesa aqui não. Não foi isso, né? O pão é nosso, é para o traidor também, né? É para o enganador. E Jesus falou que a mesa era para todos, e é na comunhão. E ainda ontem, mais uma experiência rápida, eu estava indo com uma pessoa fazer um orçamento num determinado local, e eu abordei isso com ele, sabe, nenhum de nós foi dado o direito de sentar num trono de juízo de ninguém. E eu falei para ele, olha, eu conheço muitas pessoas que não estão inseridas nas nossas igrejas, nos nossos contextos religiosos, mas que eu vejo neles muito mais de Jesus do que gente que está nos altares e nos palcos com o microfone na mão. Gente que não se enquadra nos nossos dogmas, nas nossas doutrinas, que não participam domingo após domingo como a gente, que não se dizem evangélicos, mas que tem uma conduta muito mais parecida com Jesus do que a de muita gente que está inserida nesse contexto. Que a gente aprenda com Jesus a repartir o pão que é nosso, como o pastor Pedro falou tão bem. Eu já falei tanto sobre isso aqui, tantas vezes também, né? O pão é nosso, o perdão é nosso, o Pai é nosso, não é meu, não é só seu, é nosso. Amém?
Levante o seu pão e diga: Jesus, obrigado pela sua vida, pelo seu testemunho. Obrigado, Jesus, por tanto amor, tanta bondade, tanto acolhimento, tanta misericórdia. Obrigado, Jesus. Me ensina a ser como o Senhor é. Por isso que eu vou comer deste pão, lembrando do Senhor, da sua vida, da sua morte também, do seu sacrifício, mas da sua ressurreição, em sua memória. Com gratidão, eu vou comer deste pão. Vamos comer? Por semelhante modo, Paulo também diz que Jesus tomou o cálice, que era a bebida comum daquele tempo, né? Era o vinho. E Jesus disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele não tinha morrido ainda, né? Nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comem o pão e bebem do cálice, lembrando de mim, vocês devem fazer isso até que eu venha buscar vocês. Como eu tenho dito, alguns creem que ele vai vir nas nuvens e todos serão arrebatados num só momento. Para mim, tanto faz acreditar assim ou acreditar que um dia ele vai vir nas nuvens e ele vai me chamar, como ele já chamou meu pai, já chamou minha mãe, chamou o pai do Márcio na noite que passou. Qual que é o todo olho verá, né? Não sei se seria uma experiência magnífica, né? Esplêndida você ver as pessoas subindo e todo olho vendo aquilo. Mas tem gente no meio evangélico que é tão soberbo que ele fala assim: e eu vou ficar olhando para trás para aqueles que ficaram, né? Lamentavelmente, da mesma forma como muitas vezes a gente tira a atribuição de Deus para nós. Não, eu vou orar por você e Deus vai responder. É como se eu trouxesse para mim o poder da oração fosse sobre mim, porque eu sei orar. Eu sou um intercessor, assim, colado com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. Se eu fizer oração, Deus responde. Que Deus tenha misericórdia de nós. Levante seu cálice e diga: Jesus, obrigado pelo teu sangue, pela sua vida, que foi entregue naquela cruz de humilhação, de dor, em meu lugar. Obrigado porque o Senhor já pagou todo o preço que eu precisava pagar. Todo o sacrifício foi completo naquela cruz. Muito obrigado, Jesus, porque todo escrito de dívida que havia contra mim, o Senhor rasgou naquela cruz. Obrigado por essa aliança, essa nova aliança. Muito obrigado, Jesus. Em sua memória, com gratidão, eu vou tomar deste cálice. Vamos tomar? Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para nossa casa ou para onde a gente for. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo continue sobre nós hoje e sempre. Que o Senhor continue levantando o seu olhar de bondade e misericórdia para nós, nos enchendo com a paz que excede todo entendimento, para que ela possa guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Semana feliz, leve, abençoada para você, para sua família. Se você puder, mande uma mensagem para o Márcio, né? Vamos estar juntos com ele nesse tempo, né? E assim que a gente souber orientações sobre o velório do pai dele, eu informo no grupo Nação Santa. E para terminar, mais uma vez, queria saber se alguém tem algum celular usado, que você não precisa mais, pode ser o mais simples possível, que dá pelo menos para ligar. A gente está precisando ajudar a irmã Maria, que ela está incomunicável aí, nós estamos querendo fazer isso, né? Se você tiver algum celular em bom estado, que funcione pelo menos para ligar e receber, nos procure para a gente poder fazer isso e ajudar a irmã Maria a se comunicar de novo, né? Tá bom? Obrigado, Deus te abençoe. Mais uma vez, um domingo feliz para você, abençoado. E obrigado, pastor Pedro, obrigado, Ricardo, Clécio, obrigado, Jussara, obrigado, Maria, irmã Maria Alves, irmão Henrique, Felipe, obrigado, Clecinha, Inara, obrigado. Deus abençoe todos vocês. E vocês que nos acompanharam pelas redes sociais, que Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada também para vocês, em nome de Jesus.